Haja Manhã. De segunda a sexta, entre as 10 e o meio-dia, com Ana Cristina. Bem-vindos, cá estamos nós para mais um momento de conversa entre os nossos convidados especiais. Hoje cabe alguém que percebe muito esta coisa da rega, da agricultura e que tem muito para nos dizer, falar sobre o que tem sido este ano hidrológico, sobre a água que temos, parece que estamos contentes, outros menos porque parece que a chuva destruiu alguma coisa na agricultura. Enfim, é com muito gosto que hoje partilhamos aqui alguns momentos de conversa com o engenheiro Macário Correia. Bem-vindo! Muito obrigado, cá estamos, mais uma vez. Já há algum tempo que não falávamos. Bem, como eu estava a dizer, por um lado, toda a gente está muito contente. Um bom ano, as barragens cheias e não sei o quê. Entretanto, alguém já se queixou, parece que houve assim alguns estragos na agricultura. Mas isto é sempre assim o reverso da medalha. Mas satisfeitos, porque este parece que não vai ser um verão de conta-gotas relativamente à água, engenheiro. Sim, este ano correu bem em termos de precipitação e até foi uma precipitação que foi de um modo geral gradual e lenta. Não houve chuvas torrenciais que gerassem grandes problemas. Houve um caso ou outro mais pontual, sobretudo em novembro. Depois o que tivemos de alguns prejuízos nestas intempéries foi o vento, que fez cair muita fruta, sobretudo citrinos e também já alfarrobas nesta altura do ano, que já caem bastante. Mas para a quantidade de precipitação que temos, não há prejuízos, digamos assim, relevantes. Há uma outra árvore que o vento derrubou, umas frutas que caíram, por vezes excesso de água nos patamares ou em alguns pequenos barrancos ou regatos que rasgaram terrenos, mas não é uma situação, de modo geral, preocupante. Portanto, são situações correntes e temos as barragens cheias, que essa é que é a boa novidade. É sem dúvida bem bom que não tenhamos que andar com o verão. A aflição do verão passado foi complicado. Isto porquê? Porque vamos aqui chamar à conversa o próprio presidente da Associação de Beneficiários do Plano de Rega aqui do Sotavento Algarvio. Esta parte aqui foi com alguma gestão, diremos, do verão passado, com alguns cuidados. Nós tivemos uma orientação do Governo de reduzir em cerca de 15% o consumo de água em relação ao ano anterior. E fizemos um esforço, que fomos além disso até, porque houve alguma precipitação na primavera de 24, sobretudo no período de março para abril, exatamente nestes dias, faz agora um ano. E depois nós fomos despistando do consumo agrícola alguns consumidores que eram turísticos, que eram unidades industriais, pessoas que tinham áreas de campanha de rega declaradas que não correspondiam bem àquilo que se passava. E, portanto, tudo isso foi despistando alguns consumos que eram fortuitos e abusivos e permitiu-nos fazer a campanha de rega com cerca de 30% a menos que no ano anterior, o que é relevante. Tínhamos essa preocupação, cumprimos. Algumas câmaras municipais não fizeram tanto esforço como nós fizemos e enquanto estávamos com algumas restrições na rega agrícola, havia relevados, calçadas e alcatrão por aí a serem regados. Mas isso fica na consciência de cada um, nós sabemos quem foram e sabemos o que fizemos. Consciência e preocupação de uns, quer dizer, uns a poupar e a dificuldade do dia da manhã não se sabe como é, mas o desperdício a ser feito e enfim. Isso levou, portanto, essa dificuldade do ano 2024 levou a que alguns passos fossem tomados. Algumas câmaras que efetivamente estão a proceder a essa questão das perdas, outros passos de ansiedades, aproveitamento de águas e talvez essa possibilidade também dar aso a que uma das pretensões da Associação dos Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento Algarvio deu o pequeno grande passo que é construir mais um local para retenção de água. Estamos a trabalhar em dois. Um que diz muito respeito aqui a Tavira, que é a barragem do Alportel, e um outro que diz respeito ao Algarve inteiro, que é a barragem da Fopana. Nós temos esses projetos em fase muito adiantada. O projeto de execução da barragem do Alportel pode estar pronto entre setembro ou outubro deste ano. E em relação à Fopana já está neste momento em avaliação de impacto ambiental. Aliás, pagamos uma taxa que não é tão simpática como tudo isso, 7.000 euros, pagos hoje, para esse efeito. E, portanto, aquilo que se pretende é que a barragem do Alportel vá evitar ou quase eliminar a possibilidade de cheias aqui em Tavira e, ao mesmo tempo, com a barragem da Fopana, vamos ter água para todo o Algarve, porque ela permite ter um armazenamento de 50 hectómetros ou mais e isso depois permite que, com a rede que já existe e as interligações em Corteira e nas fontainhas entre Lagos e Portimão, dá para que uma gota de água caia aqui na Serra do Caldeirão, no Sotavento, pode chegar a Monchique.
pelas tubagens de distribuição para consumo público. O consumo da agricultura está circunscrito às barragens de proximidade, portanto aqui o Sotavento temos este perímetro que vai até Moncarrapacho, mas depois com a barragem da Fopana perspectiva-se que a Campina de Farolhão possa ser regada também, porque neste momento é regada com água subterrânea de péssima qualidade. Os furos de Almancil, de Faro, Valdavenda e de Olhão estão em péssimas condições e por isso a água de superfície é necessária e pode ser o prolongamento de Moncarrapacho para lá com a água da Fopana. No fundo não é aumentar o regadio, é substituir a origem da água por uma origem mais saudável, sem salinidade e que permite fazer culturas em melhores condições. Portanto, é um pouco repartir a água a nível do Algarve, com a certeza de que, pelo menos é isso que se tem notado, há mais incidência de chuva quando assim é nesta parte do Algarve do que no Barlavento, tanto é que era a zona do Algarve com maior dificuldade até às últimas chuvas. Há uma questão que os especialistas em clima explicam, que é o facto do anticiclone dos Açores ter tido uma oscilação de localização geográfica no oceano. E a chuva que caía normalmente na zona de Lagos, Monchique, tem tido algumas deslocações nos últimos anos. Porque, se for às estatísticas, até há meia dúzia de anos atrás, a precipitação daquela zona era superior à daqui. Nos últimos 3, 4 anos não tem acontecido assim, tanto que as barragens daqui estão cheias e as barragens da Bravura em Lagos, ou do Arado e do Funcho, têm tido percentagens mais baixas, só agora é que subiram consideravelmente. A depressão Martinho beneficiou. E houve ali uma altura no fim de semana que caíram cerca de 100 litros por metro quadrado em Sagres. E isso levou a que a Bravura, toda aquela zona da encosta da Serra do Monchique, tivesse ganhos consideráveis. Neste momento nós temos as barragens do Algarve com mais de 80% de capacidade. Odelete e Beliche já tiveram descargas. Exatamente. E ainda poderão vir a ter, porque as ribeiras estão com um caudal muito grande e os consumos são baixos neste momento. Ainda se prevê chuva para os próximos dias? Sim, para a próxima semana também. E neste momento a barragem do Odelete tecnicamente está nos 100%, 98%, 99%. E, portanto, pode vir a ter algumas descargas também, coisa que não acontecia há muito tempo. Há muitos anos, sim. Toda a gente definia a quantidade de água que a barragem tinha. Portanto, diremos que não só a nível da agricultura, rega, vamos ter um ano mais descansado neste sentido, mas também não é para descurar. Portanto, alguns passos devem ser dados, porque não sabemos como é que vão ser os próximos anos. A água que temos nas albufeiras do Algarve dá para sensivelmente 2 anos, 2 anos e meio. Nós temos um consumo geral de cerca de 200 hectómetros, mas atenção, há consumos nestes 200 hectómetros que são água subterrânea, de regadio na zona de Crença Silves e noutros sítios. Que alguém disse, desculpe, nos últimos dias que não se sabe ainda a quantidade, diremos, de água de subterrânea, quantidade de água, se os solos já, ou se os furos já recuperaram. É muito mais lenta, claro, a subida da água subterrânea, enquanto que à superfície, passado umas horas, ou seja, chove no Barranco Velho e passado umas horas tem água no Beliche ou tem água, neste caso mais concreto, tem o Odelete. Em relação aos aquíferos, levam tempo, dias e dias, até que a água se vai infiltrando e vá subindo o nível dos lençóis freáticos. E por isso nós temos, obviamente, esse cuidado, que a água não é só para este ano. A água é para gastar com rigor, com eficiência, ninguém vai fazer abusos. Nós vamos instituir essa regra para os nossos consumidores no perímetro da rega, por forma que, quando chegarmos, possivelmente ao fim deste ano, na campanha da rega, lá para outubro, a ver se temos um nível de água alto que nos permita passar o inverno próximo tranquilamente, ou seja, que chova mais, que chova menos, temos uma reserva garantida para o ano seguinte. Eu recordo que na altura de 2024, neste período, estávamos com 40% de água nas albufeiras. Aqui deste lado, e neste momento estamos a 100. E por isso vamos, obviamente, usá-la com rigor e desejando que no final do verão estejam lá 50% ou 60% garantidos, sinal de que o inverno de 25, que chova muito ou que chova pouco, digamos que a reserva está criada. É isso que nós queremos. O Algarve tem esta vertente, a parte turística, os campos de golfe, a agricultura. Ainda há espaço, terreno e vontade existirá com certeza, mas possibilidade de termos mais produção, por exemplo, mais abacate para o Algarve? Convém desmistificar às vezes essa ideia. Os abacates não consomem mais água do que as laranjeiras. Há uma certa cultura de informação e por vezes com algum espectro até de gente que
é da área mais técnica, mas não conhece bem o que se passa. Os abacates não são nenhum mal. Os abacates são uma cultura necessária, rentável e que não consome mais água do que 1 hectare de laranjeiras. Aliás, quem consome mais água por hectare são os diospíridos e ninguém fala deles. E, portanto, nós não temos nenhum problema com abacates no perímetro. Oxalá se cultivem mais. Devo-lhe dizer que o perímetro de rega de Sotavento, que vai desde Castro Marinho até Moncarapaz, ainda tem cerca de 2.000 hectares de sequeiro que estão equipados com hidrantes e com tubagens. São pequenas corelas ou pequenos espaços que não estão agricultados porque as pessoas não estão cá, estão fora, estão em Lisboa ou são idosos, mas essa área vai-se agricultando progressivamente. E, portanto, nós temos que reservar água não só para os que já regam, como aqueles que têm direito a regar e podem em qualquer momento querer regar. E as culturas que se fazem aqui são dezenas delas. A que tem mais peso são os citrinos, depois vem os abacates, os aspiros, enfim, depois uma polivalência. Algumas vinhas também? Há um pouco de tudo. Sim. Quer dizer, nós fazemos cerca de 40 culturas com alguma expressão. E depois, quando entramos nas plantas ornamentais, passamos às centenas. E nós também fazemos a rega de plantas ornamentais, plantas tropicais, de cannabis, ou seja, dentro do perímetro de rega, produz tudo isso. Quando falou que efetivamente os terrenos e que o abacate não consome mais água, obviamente, do que as plantas, árvores de sequeiro, que aos poucos vamos deixando de ter. Como, diremos aqui, residente do concelho, com esse fervor que tem a nível do interior do campo, também não tem pena, Engenheiro Macário? Alfarrobeiras, amendoeiras, estamos a perder essa paisagem que tínhamos? Bem, fazem-se alfarrobeiras de regadio e dentro do perímetro temos alguns hectares de alfarrobeiras de regadio. A alfarroba tem tido uma flutuação de preço complicada, tanto se vende a 8 ou 9 como a 48 e a 49. E esta oscilação do preço na relação de 1 para 6 é complicado. No ano do Covid venderam-se alfarrobas a um preço considerável, depois baixou consideravelmente para baixo, muito para baixo mesmo. Neste momento, como se sabe, nós chegam a 10 euros. Não se sabe o que é que vai dar a próxima campanha. Há uma produção considerável, se não houver nenhuma ventania que as manda abaixo, a produção é considerável. Mas isto tem muito a ver com o mercado de Paris, com aquilo que é a relação entre Marrocos, Portugal, Espanha e a Grécia, e tem a ver com os consumos e as utilizações industriais que a alfarroba tem. Que aquilo que vale não é propriamente a farinha dos primeiros transformadores, é mais os tegumentos, os coloides, as transformações que se fazem depois e que têm muito a ver com a indústria química, com os estabilizadores. É daí que vem o valor da alfarroba, que é muito aquela parte branca que está no interior da semente, aí é que está o valor. Pois é. E em relação a isso, por vezes a indústria química encontra alternativas, sobretudo no ano em que os preços dispararam, que eventualmente a indústria química terá procurado alternativas e que neste momento não são fáceis de substituir e voltar à origem. Pois é. Portanto, todavia a alfarrobeira de sequeiro vai-se fazendo, mas se não houver preço que pague a mão de obra, é difícil desmatar, limpar, lavrar, etc. Agora, esses tipos de culturas muitas vezes têm um certo sequeiro, mas ajudado com algumas pingas de água pelo meio. Portanto, hoje em dia as figueiras fazem-se figos no Algarve com algum sucesso, em pomares localizados. Amêndoas também se fazem algumas por aqui. Mas temos pouco, a nossa paisagem de amendoeiras em flor tem desaparecido. Tem sido mais no Alentejo. O Alentejo produz amêndoas em grande quantidade, mas são amêndoas em regadio, intensivo, alinhadas em pomares com outra estrutura. Ter uma amendoeira aqui atrás de um valado, outra atrás de uma moita, outra aqui, outra acolá, não é rentável. Portanto, isso, se fizer as contas ao final do dia, não paga o trabalho de quem anda a apanhar. As alfarrobas em terreno limpo, em terreno em melhores condições, ainda dão algum rendimento, mas com os preços tão baixos é complicado. Quando o preço esteve alto, toda a gente plantava alfarrobeiras, havia limpeza, havia um certo entusiasmo. Depois foi caindo e neste momento está de facto muito em baixo, porque ninguém vai plantar alfarrobeiras quando sabe que o preço de venda não lhe paga os custos de produção e a mão de obra que tem que pagar. É um problema, quer dizer, nós tivemos as 4 árvores da memória coletiva do sequeiro algarvio, a alfarrobeira, a amendoeira, a oliveira e portanto, esqueci-me do Figueira. Sim. E portanto essas 4 árvores que eram a tradição do Algarve e fizeram a tradição do barrocal e do sequeiro. Hoje em dia, por razões da economia, o mundo mudou e portanto temos que fazer aquilo que é rentável e que paga a mão de obra. Basicamente é isso. O próprio mudou porque inclusive grande parte de campos de citrinos
também vão aos poucos desaparecendo e sendo substituídos por outras produções? Não tem havido uma grande alteração em relação aos citrinos. Pode haver um pomar ou outro que, por ser já mais velho, que é arrancado, mas o número de hectares de citrinos no perímetro de rega não tem diminuído. Tem havido um aumento das culturas de abacate, isso é um facto, mas não tem havido diminuição dos citrinos. Tem havido algumas outras culturas, até hidroponias e estufas que têm aparecido, mas de um modo geral não tem havido diminuição, antes pelo contrário. Mas é óbvio, é verdade que a cultura que tem crescido mais é o abacate, porque tem bom mercado, exporta-se bem, e portanto tem as condições todas para isso, além de que é uma cultura que tem poucas doenças, poucas pragas, poucos problemas de tratamentos, coisa que não acontece com as laranjeiras, que obrigam a combater pragas e doenças, e parecem outras que não sabíamos, como agora recentemente a tríplice. Depois há agora problemas com chilelas, que têm mais a ver com oliveiras do momento, mas também já aparecem noutras culturas. Portanto, nós temos que resistir e encontrar produtos que às vezes não estão homologados no mercado, fitofármacos, que são caros, para fazer tratamentos. Para lhe dar uma ideia, uma laranjeira, para correr bem, tem que se passar com produtos químicos ao pé dela uma dezena de vezes por ano. Ou porque são moscas, ou porque são tríplices, ou porque são aminoácidos que se têm que integrar, para além dos adubos que vão na água. Portanto, é uma cultura que tem essa exigência toda. Mas, apesar de tudo, os preços não estão muito altos, mas vai-se fazendo citrinos com considerável expressão. Os citrinos do Algarve representam 70% dos citrinos a nível nacional e, portanto, isso é significativo. E daqui vão laranjas e outros produtos cítricos para a Polónia, para a Alemanha. Portanto, aliás, uma cadeia de supermercados alemã tem contratos com as fruteiras aqui do Algarve e todos os dias vão caminhões para lá. Porque sabem o que é bom, obviamente. É isso. Este pomo da agricultura do Algarve este século, por exemplo, não é? Houve determinada altura que o turismo começou a aumentar, a agricultura veio depois. A agricultura do Algarve, neste momento, é um caso de sucesso, ou seja, numa área pequena, nós temos quase 1/10 do valor acrescentado bruto a nível nacional. E há tendência para crescer. Aliás, vamos muito brevemente publicar um estudo que está encomendado, feito pela Federação da Agricultura do Algarve e por um grupo de consultores que foram contratados, para mostrar quanto vale a agricultura do Algarve. Aliás, foram feitos 2 outros estudos muito recentemente, um pela Luz ao Morango para o perímetro do Mira, que mostra quanto é que vale aquele perímetro em receitas fiscais, em investimento, e quanto é que a água pode induzir na produção daquela área. E agora, já esta semana, foi apresentado um outro estudo que vale a pena ler, que é da comunicação social e que vai ser divulgado, que tem a ver com o Alqueva. O Alqueva foi feito há 23 anos, o perímetro do Alqueva e a barragem, e neste momento já está pago, ou seja, o que o Estado recebeu em impostos é superior ao que investiu lá em dinheiro público. O Alqueva neste momento tem cerca de 150 mil hectares a regar, uma grande produção de azeite, de amêndoa e de várias outras culturas, muitos fundos de investimento a apostar ali em terras que eram de sequeiro e a gerar impostos e a gerar postos de trabalho. Portanto, ao fim e ao cabo, o Alqueva é um caso de sucesso e nós podemos, no futuro, vir a ter outros casos de sucesso, porque a água faz a diferença. Eu às vezes dou um exemplo nos slides que fazem apresentações para este país fora, a diferença entre Odmira e Mértola. Ambos são 2 concelhos do Baixo Alentejo, com áreas grandes, mais de 1000 km quadrados. Nos anos 50, antes de haver a barragem de Santa Clara, no Mira, tinham populações semelhantes. E hoje em dia, Odmira abre escolas, fixa a população, gera exportação, e Mértola, pelo contrário, tem vindo a encerrar escolas, perde população, não tem tido investimento relevante, apenas casos pontuais. E, portanto, aquilo que é preciso é que Mértola tenha água e que crie também algum regadio que dê vida àquele interior. É isso que eu tenho vindo a conversar com a Câmara de Mértola, nas delegações várias que faço aí, porque senão Mértola ou Alcotim ficam a ver tubos passarem. Precisamente. Para dar água aqui para baixo, e não pode ser. Mértola e Alcotim têm que ter também investimento agrícola, têm que ter benefício das barragens que fazem lá, não é de maneira nenhuma ajustável e defensável que se abandone aquele território e que apenas fique reservado para passar tubos para baixo, não pode ser. Os concelhos próximos da barragem são os que mais se queixam, que vêm passar os tubos, como disse o engenheiro, e que não dispõem, no fundo, também dessa benesse que é a água. O território mais abandonado pelo Estado ao longo de muitos anos é Mértola.
A Mértola tem o Guadiana, que é a principal fonte de água aqui para o sul. E tem um conjunto de ribeiras, Terres e Cobres, Oeiras, Carreiras, o Vascão, que é Algarve e Alentejo. E não há nenhum aproveitamento de água nesses cursos por aí. Agora a empresa do Alqueva fala em criar 2 reservatórios, um na Ribeira de Carreiras, outro na Ribeira de Terres, para assegurar os caudais no Pomarão. E o Pomarão está previsto para ter um tubo que vem parar aqui ao de Leite, embora a Câmara de Mértola e Belém exigiu que a população do Espírito Santo, que são 300 habitantes, tenha água, porque andam lá a distribuir com um caminhão, e é para o Espírito Santo que tem que ser colocado o tubo cá de vir para o de Leite. O mesmo se faça com Alcotim. Alcotim ou Castro Marinho, a certa medida, não podem ser apenas territórios de passagem de tubos. Exatamente. Eu tenho estado nestes últimos tempos em contactos com as freguesias do interior de Alcotim e com a Câmara Municipal, a ver se pensamos a prazo, não é coisa para se fazer nos próximos 5, 6 anos, mas é para fazer eventualmente a longo prazo, pensar numa área de regadio no Planalto de Martim Longo, região Espereiro, que é uma zona com poucos declives, com boa estrutura fundiária, e ao fazermos a barragem da Fopana, que parte dela é no concelho de Alcotim, que alguma água, para além daquela que tem que vir aqui para baixo, que fique lá e que dê algum investimento e que fixe alguma população naquela zona. Eu estou a bater por isso e em conversações com a Câmara Municipal nesse sentido. A água é vida, não é? A água é vida. É. E a tal expressão de que muitos defendem, alguns pontos do Algarve mais propriamente mais Barlavento e o Sudoeste, a defesa de que o Algarve poderia e deveria beneficiar também de alguma água vinda do Alqueva. Vai beneficiar disso do lado do Barlavento. Está previsto que 30 hectómetros que estão reservados em Alqueva possam ser conduzidos para Santa Clara e para o Barlavento Algarvio. Isso está dito e escrito. E este plano... Mas havia, parece que, uma resistência a nível... Não. Repare, 30 hectómetros é o equivalente a 1% da água armazenada no Alqueva. Neste momento já está a ser feita a obra para o Monte da Rocha, que é Ourique, para abastecer aqueles concelhos ali à volta, Ourique, Aljustrel, Ferreira, etc. E depois há uma água que há de vir daí em direção ao Mira, porque o Mira tem um volume morto grande de 240 hectómetros, porque a rega é feita por canais, e os canais estão altos, de maneira que a Albufeira do Mira, de Santa Clara, acaba por só aproveitar metade da água que em termos teóricos máximos pode armazenar. E é preciso meter-lhe alguma água, e depois no Barlavento, em particular na Bravura. Mas a Bravura, com poucos hectómetros, fica cheia, que é uma barragem muito pequena. E está previsto isso, quer neste plano Água que Une, quer nos discursos que os ministros e primeiros ministros fizeram a quando do Acordo de Luz ao Espanhol, o chamado Acordo de Faro, em 23 de outubro passado. Portanto, ou seja, está tudo pensado, tem é que se dar seguimento e executar. É isso que nós queremos que se faça. Exatamente, para que cada vez mais possamos ter essa segurança. Em relação também à construção da dessalinizadora, será que o processo avançará? Também pode ter uma ajuda? É uma ajuda cara, ou seja, a dessalinizadora foi uma decisão tomada em tempos por um ministro que não gostava de barragens e escolheu as 2 soluções que não tinham barragens, que era a conduta do Pomarão e a dessalinizadora. Essas 2 soluções apontam para mais de 300 milhões de euros de investimento para darem meia dúzia de baldes de água. Ou seja, a dessalinizadora pode dar 16 hectómetros e o Pomarão pode dar 20, diz 30, mas não acredito. E são obras caríssimas. Ambientalmente também dizem que não são assim grandes soluções. Isso é fácil de ver, ou seja, para trazer água do Pomarão para o de Leite é preciso fazer uma torre com 40 metros de altura, junto ao Monte da Formoa, do lado da Mesquita, e é preciso atravessar por Montes e Vales 41 km. É uma obra de facto cara, e depois com um custo de energia elevado para trazer a água de tão longe e subindo e descendo por Montes e Vales. Depois, em relação à dessalinizadora, está previsto fazê-la ali naquela ponte do Barão, no limite de Albufeira com Lolé, e dali a água vai ser captada lá embaixo, perto do Hotel Alfamar, das Azoteias, mas é um tubo de captação e um tubo de descarga de salmoura, que furam aquela duna ali. É uma obra caríssima também, para 16 hectómetros. Eu já perguntei se as câmaras municipais têm ideia de quanto é que sai cada litro de água, porque além do custo de investimento, é preciso um custo depois para a produção de cada metro cúbico, de cada litro, como se queira dizer. Enquanto que ao fazer uma barragem, basta fazer o paredão, a água já fica doce. E, portanto, há uma coisa óbvia que as pessoas comuns percebem. A água, quando chove, é doce. Não vale a pena deixar correr lá para o mar, para se ficar salgada, e depois gastar dinheiro e tirar-lhe o sal.
Portanto, é uma coisa fácil de perceber. É o que cada um diz, nada melhor do que a água da chuva para as mais variadas circunstâncias. Portanto, pode ser uma mais-valia. Inclusive, para a agricultura, é a água mais próxima. Sim, porque a água de rega permite que todo o sistema radicular seja ativado. Enquanto quando rega com um tubo localizado, através da rega convencional de verão, aquele tubo tem um gotejador, depois tem outro daqui a 50 centímetros e cria aqueles bulbos de umidade, são aquelas raízes que bebem. Outras raízes que a árvore tenha não bebem. Quando chove, chove em todo o terreno e as árvores ganham toda uma outra capacidade porque têm todo o sistema radicular todo a beber ao mesmo tempo, em vez de ser só pontual, como é na rega usual. Isto é fácil de perceber. Olha agora o estado vegetativo das plantas, todas elas, alfarrobeiras, oliveiras, as próprias os abacates, seja o que for, está tudo a vegetar, porque todo o sistema radicular está encharcado de água. Encharcado no bom sentido, ou seja, não tem água em excesso, exceto numa zona de má drenagem. Portanto, está tudo a vegetar nas melhores condições. Nota-se um algarve fresquinho, verdinho, que não tínhamos há muito. Bom, esses grandes investimentos previstos pela Associação de Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento, construção da barragem e, enfim, esse desenvolvimento, isso dará-se que no futuro cada um possa pagar muito mais, há grandes planos, diremos, para esses valores aumentarem substancialmente? Não, pelo contrário, é mesmo para baixar o preço. Ou seja, a água do Alportel ou a água do aproveitamento da Fopana permitem que os preços das tarifas, quer para a agricultura, quer para o consumo doméstico, possam baixar. Porque, repara, ao meter água do Pomarão ou da desalinizadora no circuito urbano, os preços disparam. A única forma de os fazer baixar é meter água de superfície, como, por exemplo, a Fopana. Portanto, é um fator de redução dos preços, das tarifas. E em relação à agricultura, se a barragem do Alportel der 10 ou 12 hectómetros, rega metade do perímetro, sobretudo a zona de Tavira, para o lado de Moncarapaz. E isso permite regar com uma água barata, porque é próxima, são 3, 4 km que a água tem que percorrer, desde ali do sítio da Solheira do Pereiro até ao Malhão. Portanto, é muito fácil e não tem grandes custos de energia. Portanto, com estas duas barragens, que penso que se farão, então fazem parte do plano da Água que Une, que foi apresentado há dias em Coimbra, e portanto nós estamos a trabalhar na convicção que nós estamos sozinhos, temos o Estado também com a mesma estratégia, com a mesma determinação, e lá chegaremos. Obras para iniciarem, agora pagou uma licença, engenheiro, outras que venham, são coisas que... São coisas para levar anos, ou seja, é bom que se diga que não é nada para o ano que vem, nem daqui a 2 anos. Portanto, nós temos a concepção de que a barragem da Fopana tem 4 anos de obra. Mas para chegar ao arranque da obra ainda faltam alguns, 2 ou 3. Portanto, nós estamos a fazer um projeto, temos que fazer depois a avaliação de impacto ambiental, que é o que está agora a correr, temos que fazer a pesquisa de fontes de financiamento, temos que lançar um concurso público internacional, que pode ter protestos, pode levar tempo, até que haja um empreiteiro escolhido, que comece a obra, e a partir de leva mais 4 anos. E, portanto, se for uma coisa para estar feita daqui a 10 anos, não estou preocupado. Se levasse 20, já ficaria. A falar de 4 ou 5 é irrealista. Falemos de 10. O Alportel pode-se fazer antes, porque já estamos a trabalhar no projeto de execução. É uma barragem mais pequena, com tubagens que não são complicadas. Portanto, se ficar feito daqui a 5, 6 anos, é razoável. Pronto, é assim, porque é bom, porque ouvimos falar das barragens, alguém pensaria, tanto falam das barragens e ainda não se vê nada. Está explicado. Está explicado que tem que levar estes anos, portanto, é coisa lá para 30 e Sim. Qualquer coisa. Eu digo e repito, se daqui a 5, 6 anos tiver o Alportel e daqui a 10 tiver a Fopana, é perfeitamente normal, razoável, e aquilo que estamos a fazer é trabalhar para isso. Então desejamos ardentemente que os próximos anos hidrológicos sejam mais ou menos como estes, para que sim, e quando a barragem estiver idem, para que a água não falte. Bem, quase a concluir a nossa conversa, sabemos que no passado dia 26 de março, ou seja, na passada quarta-feira, foi convidado do Rotary Clube de Tavira, que temos muito orgulho em ter aqui em Tavira, e foi precisamente este tema que nós chamámos aqui para partilhar com toda a gente, que foi convidado a apresentar no jantar do Rotary. Sim, eu faço palestras pelo país inteiro. Aliás, no último ano acho que fiz umas 40. Pouca coisa. Desde o Sabugal, passando pela Figueira da Foz. Sempre a água? Sim, basicamente foi sobre a água. Falei a vários públicos, em várias zonas do país, em vários congressos e reuniões, e nestes dias também. Portanto, amanhã
Estarei a preparar uma intervenção para os próximos dias. Aliás, acho que nos próximos 15 ou 20 dias vou fazer mais 5 ou 6 intervenções. Pedem-me para fazer esse contributo, quer o Instituto do Emprego e Formação Profissional em Faro, quer uma empresa que é a Sanaberry, quer outras intervenções que estarei em Lagos, outra depois mais tarde, no final de abril, noutro sítio. Que ninguém nos ouve. Não se cansa? Não? Gosto. Eu Se me pedem ajuda para eu explicar claro, e prestar informações, eu faço isso com todo o gosto. Claro. E, portanto, é o que faço por esse país fora. E muito bem. E nós temos muito, muito, muito gosto e agradecemos profundamente o facto de ter partilhado connosco estes minutos. Engenheiro Macário, foi um gosto recebê-lo aqui. Eu também. Muito obrigado. Muito obrigada.